Na correria do dia a dia, ninguém repara nos silêncios, nem nos rostos que carregam batalhas invisíveis. Calvin Moore era só mais um sentado no canto de uma cafeteria. Um homem com um casaco militar antigo, uma xícara de café e o olhar fixo na janela. Mas quando 2 policiais decidiram que ele não pertencia àquele lugar, tudo mudou. Não sabiam que aquele sem-teto tinha histórias que ninguém ali poderia imaginar, e que uma simples ligação transformaria não só o destino deles, mas o de todos ao redor. A cafeteria da esquina da Ueta com a Lincoln Avenue, em Denver, era um daqueles lugares que carregam a rotina da cidade. Gente entrando e saindo, copos sendo enchidos, baristas chamando nomes errados no balcão. Para a maioria, era só mais um ponto no meio da pressa. Mas para Calvin Moore, aquele lugar tinha um valor especial. Era o único espaço onde ele ainda conseguia se sentir um pouco humano. Ele entrava ali sempre entre 9 e 10 da manhã. Nunca pedia muito. Um café preto pequeno e às vezes um pedaço de pão com manteiga quando dava. Pagava com moedas contadas, sempre organizadas antes em um saquinho plástico. Cumprimentava todos com um aceno. Sentava no mesmo canto, próximo à janela, e ficava olhando o movimento da rua como quem tentava se lembrar de algo que tinha ficado para trás. Naquela manhã, o frio estava mais cortante do que o normal. Por isso, Calvin vestia seu velho casaco militar verde-oliva, surrado pelo tempo, mas ainda carregando no peito o nome bordado, C. Moore. Era tudo o que lhe restava da sua antiga vida. O casaco era mais do que roupa, era lembrança, identidade e abrigo. Ele entrou, pediu seu café com um bom dia quase sussurrado e foi para seu canto. Estava com as mãos enluvadas e o olhar cansado. Não parecia diferente de qualquer outra manhã. Mas naquele dia, 2 policiais haviam parado a viatura ali perto. Estavam patrulhando a área após uma denúncia genérica sobre um sujeito estranho rondando estabelecimentos. Eram os oficiais Reed e Jacobs. Reed, mais velho, com 15 anos de corporação, tinha a postura típica de alguém que confunde experiência com autoridade absoluta. Jacobs, mais novo, seguia os passos do parceiro sem questionar. Pelo vidro da cafeteria, os 2 avistaram Calvin. Viram o casaco, viram a barba por fazer, o olhar baixo e o copo de café nas mãos. E tomaram a decisão. "Tá vendo aquilo, Jacobs?" disse Reed, apontando com o queixo. "Esse tipo adora usar roupa militar para ganhar simpatia. Aposto que roubou esse casaco de alguém. Quer entrar lá para averiguar?" respondeu Jacobs, hesitando. "Vamos fazer nosso trabalho." Entraram sem dizer palavra. O som da porta se abrindo chamou a atenção de alguns clientes. O ambiente, antes barulhento com pedidos e conversas, pareceu abaixar o tom assim que os 2 atravessaram o salão em direção a Calvin. "Bom dia, senhor. Podemos falar com você um instante?" disse Reed, já se aproximando da mesa. Calvin ergueu o olhar devagar, com um semblante calmo. Assentiu. "Claro. Esse casaco é seu?" "É. Ganhei quando servi." Jacobs observava o bordado com desconfiança. Reed cruzou os braços. "Serviu onde?" "Oriente Médio. Forças Especiais. De 2003 até 2018. Reed riu. Um riso curto, debochado. "E agora tá aqui, tomando café com moedas?" Calvin manteve a calma. "Agora tô tentando não esquecer quem eu fui." Outros clientes já começavam a perceber o clima estranho. Alguns observavam de longe. O gerente se aproximou discretamente. "Está tudo certo aqui, senhores?" Reed foi direto. "Recebemos uma denúncia. Precisamos confirmar se esse casaco é autêntico e se foi obtido legalmente." "Ele entra aqui há meses", disse o gerente, cauteloso. "Sempre se comporta com educação, paga o que consome, nunca houve problema." "E desde quando?" "Aparência educada garante ficha limpa", retrucou Reed, ignorando o comentário. Jacobs se aproximou e puxou o casaco de Calvin sem permissão, examinando a costura interna. Encontrou uma etiqueta com um número de série e o nome completo: Calvin
D. Moore. Ainda assim, não se convenceu. Você pode ter conseguido isso em qualquer lugar. Um brechó, uma doação. Vamos precisar que nos acompanhe. Sem mandado? Perguntou o gerente, agora visivelmente tenso. Ele pode vir por bem ou por mal. Não force a situação. Calvin suspirou. Levou o copo de café à boca pela última vez, bebeu um gole e se levantou com lentidão. Mesmo com a humilhação, manteve a postura. Posso fazer uma ligação antes? Você vai ter tempo para isso na delegacia, respondeu Reed, e puxou as algemas. Os estalos metálicos ecoaram na cafeteria. Clientes observavam em choque. Uma senhora mais idosa murmurou para si mesma. Parece com meu irmão, ele também serviu e foi esquecido por todos. Enquanto era conduzido para fora, Calvin olhou em volta. Ninguém o defendia. Ninguém dizia nada. Mas também não era mais o mesmo olhar vazio de sempre. Havia dúvida, incômodo, vergonha silenciosa no ar. A porta se fechou atrás dele. Do lado de fora, o frio voltou a tocar sua pele. O casaco apertado contra o peito, agora sob os olhos julgadores de dois homens fardados que nunca viveram o que ele viveu. Dentro da viatura, Reed ligou o rádio, como se nada estivesse fora do comum. Mas Jacobs, ao olhar pelo retrovisor e ver Calvin encarando a cidade com tranquilidade, murmurou. E se ele estiver dizendo a verdade? Calvin ouviu, não respondeu. Apenas sorriu com um canto de boca e disse, quando vocês ligarem para confirmar, vão entender tudo. Jacobs franziu a testa, mas ainda não sabia o que o aguardava. Ninguém sabia. A viatura parou em frente à delegacia do Distrito 12, no centro de Denver. Uma construção fria, de concreto envelhecido, onde o cheiro de café velho e papel molhado se misturava ao som abafado de passos e portas se abrindo com estalos. Calvin saiu da viatura sem dizer uma palavra. Seus pulsos ainda estavam marcados pelas algemas, mas sua postura era firme, quase elegante, mesmo sob o peso da humilhação. Reed empurrou a porta e conduziu-o até o interior da recepção, onde alguns agentes circulavam, rindo de piadas internas, atendendo telefonemas, preenchendo relatórios. Temos um detido. Possível uso indevido de vestimenta militar oficial, disse Reed para a agente atrás do balcão. Sem resistência? Nenhuma, mas não tem documentos. Alega ter servido nas forças especiais. Nome, Calvin Moore. A agente digitou o nome no sistema. O rosto dela, que inicialmente carregava a neutralidade de quem repete tarefas há anos, de repente congelou por um segundo. Ela olhou para a tela, depois para Calvin, mas não disse nada. Apenas imprimiu uma ficha e pediu. Levem ele para a sala 3. Aguarde verificação. Reed e Jacobs conduziram Calvin até a sala de triagem. Era pequena, com uma mesa de metal no centro, 2 cadeiras, uma luminária fraca. Não havia janelas. Senta aí, disse Reed, tirando as algemas e jogando-as na mesa com força desnecessária. Calvin se sentou, os pulsos vermelhos, a dignidade intacta. Jacobs, ainda inquieto, sentou-se do outro lado da mesa, com os olhos fixos em Calvin. Você disse que serviu, mas não tem nenhuma identificação, nenhuma prova. Não preciso provar nada a vocês. Só quero o meu direito a uma ligação. Reed riu. Ligação? Acha que está em um filme? Vai ligar para quem, seu advogado imaginário? Calvin o encarou, sem raiva. Vou ligar para o homem que me deve a vida. Talvez ele possa ensinar a vocês como se trata um veterano. Jacob se levantou. Deixa ele fazer a ligação, Reed. Se for conversa fiada, a gente só perde 5 minutos. Reed bufou, mas cedeu. Trouxe o telefone fixo da parede e o colocou sobre a mesa, puxando o fio até onde alcançava. Um número, 1 minuto. Calvin pegou o telefone, discou devagar. O número estava gravado na memória como cicatriz. Não precisava pensar. 3 toques, 4. Até que uma voz firme atendeu. Gabinete do general David Keller. Calvin endireitou as costas. Sargento Calvin Moore. Código 21A17. Preciso falar com ele. Urgente.
Do outro lado da linha, silêncio por 2 segundos. Um momento. A linha ficou muda por mais 20 segundos. Reed olhava para Jacobs, revirando os olhos. Então a voz mudou. Agora era grave, precisa, familiar. Moore, onde você está? Distrito 12 de Denver, detido por suspeita de usar meu próprio casaco. Do outro lado da linha não houve indignação. Houve ação, rápida, direta. Permaneça aí, não fale mais com ninguém, estou a caminho. A ligação caiu. Calvin colocou o telefone no gancho, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou para Reed, que agora estava menos confiante. Bom, acabou sua ligação. Agora vamos fazer a ficha. Vocês deviam ligar para alguém também, porque o que vem agora não é pequeno, disse Calvin em tom calmo, quase compassivo. Reed bufou. Olha só para esse cara. Acha que ainda está na ativa mandando ordens. Você saiu das ruas, parceiro, mas não deixou de ser só mais um. Jacobs, por outro lado, estava visivelmente desconfortável. Mexia as mãos, olhava para a porta. Sentia que alguma coisa estava diferente, e seu instinto de policial dizia para ouvir o silêncio entre as palavras. Menos de 30 minutos depois, a recepção da delegacia foi tomada por 3 carros pretos, sem identificação oficial aparente. De um deles, desceu um homem de terno escuro, óculos escuros e um crachá prateado pendurado no pescoço, com o brasão do Departamento de Inteligência Militar. A agente do balcão quase derrubou a xícara de café ao vê-lo. Em que posso ajudá-lo, senhor? Estou aqui em nome do General Keller. Onde está o senhor Calvin Moore? A sala da chefia foi acionada imediatamente. O capitão Thompson, comandante da delegacia, veio pessoalmente à recepção, tentando manter a compostura. Podemos saber o motivo da visita, senhor. Capitão, seu departamento deteve um veterano de guerra altamente condecorado, sem verificação, sem consulta ao Sistema de Reconhecimento Federal de Militares Ativos e Inativos. O general Keller quer um relatório em mãos até o fim do dia. E ele quer o sargento Moore liberado imediatamente, com pedido formal de desculpas da corporação. Thompson gelou. Não era a primeira vez que um erro administrativo tomava proporções assim, mas era a primeira vez que envolvia um nome tão importante. Ele mesmo desceu até a sala onde Calvin ainda estava sentado, agora de braços cruzados e olhar calmo. Sargento Moore, disse, chamando-o pela patente, como um pedido de perdão disfarçado. Pode nos acompanhar, por favor? Calvin se levantou, lançou um olhar rápido a Jacobs, que abaixou os olhos. Reed fingia não perceber. Ao sair da sala, sem algemas, sem empurrões, sem pressa, Calvin apenas disse: obrigado por não terem me ouvido, porque agora todo mundo vai ter que escutar. Enquanto Calvin aguardava no centro médico da base militar em Colorado Springs, sentado em uma sala silenciosa, com paredes claras e cheiro de desinfetante, do outro lado da cidade, em uma sala restrita da inteligência militar, oficiais liam, em voz baixa, o nome dele como se estivessem abrindo um baú esquecido. O nome Calvin D. Moore voltava a aparecer nos registros oficiais pela primeira vez em anos, puxado dos arquivos confidenciais com urgência após a ligação feita diretamente ao gabinete do general Keller. Os rostos na sala mudavam à medida que as informações surgiam na tela. Era como folhear as páginas de uma história de guerra que ninguém tinha terminado de contar. Calvin tinha se alistado em 2003, logo após os ataques de 11 de setembro. Era jovem, idealista e carregava nos olhos a raiva de quem viu a própria cidade se partir em medo. Cresceu em Detroit, num bairro esquecido pelo tempo, e viu no exército, não apenas uma chance de estabilidade, mas uma forma de dar sentido à sua vida. Serviu com honra, com garra e com um tipo de lealdade que hoje parecia fora de moda. As missões vinham uma atrás da outra, cada uma mais arriscada, até que seu nome foi parar nos quadros da Força de Reconhecimento Avançado, um setor de elite que atuava sob o mais absoluto sigilo.
Um dos oficiais presentes na análise reconheceu a sigla de uma operação em que Calvin havia participado, Sentry Shield, em Kandahar em 2011. Uma missão que havia dado errado desde o início, em território hostil, com perda de comunicação e emboscadas coordenadas. Foi nessa missão que ele salvou não apenas seu pelotão, mas o próprio Coronel Keller, arrastando-o por mais de 300 metros sob fogo cruzado, mesmo já ferido. Essa era a história que nunca fora contada fora dos relatórios classificados. E ali, diante daqueles oficiais, ela ganhava contornos humanos. Durante os anos de serviço, Calvin acumulou condecorações que muitos oficiais jamais chegariam a sonhar. Estrela de bronze, coração roxo, medalhas de mérito e reconhecimento estratégico. Mas essas honrarias, que deveriam ter sido sua garantia de respeito pelo resto da vida, se tornaram apenas pedaços de papel esquecidos em uma pasta depois que ele retornou ao país. O retorno foi tudo, menos glorioso. Como tantos outros veteranos, ele voltou para um mundo que não sabia acolher quem vinha partido por dentro. Não houve desfile nem recepção calorosa. Houve apenas o silêncio, os pesadelos e a solidão. O diagnóstico foi rápido: transtorno de estresse pós-traumático. As imagens da guerra não ficavam no passado. Vinham visitá-lo todas as noites, sem pedir licença. Os gritos, os tiros, o sangue, as ordens cortantes, tudo estava ali, mesmo quando ele caminhava pelas ruas de sua cidade tentando retomar a vida. Sem apoio psicológico adequado, recusando rótulos de invalidez, Calvin tentou seguir sozinho. Trabalhou como segurança, entregador, auxiliar de manutenção. Mas a mente não acompanhava. Crises de pânico, surtos de ansiedade, noites sem dormir. Um dia, sofreu um colapso em um supermercado enquanto reabastecia prateleiras. Desmaiou entre os corredores. Foi levado ao hospital, recebeu alta no mesmo dia. Nenhum acompanhamento, nenhum cuidado. Aos poucos a vida foi se esvaziando. Perdeu o emprego, perdeu o contato com a família. Viu o casamento ruir em silêncio. E então, com uma mochila nas costas e o casaco militar ainda como único abrigo, passou a dormir nas ruas. Tornou-se um rosto entre tantos. Um nome que ninguém dizia, uma memória viva da guerra, largada no concreto frio da cidade que ele um dia jurou proteger. E mesmo assim, nunca pediu esmola, nunca perdeu a postura. Ainda mantinha os sapatos alinhados ao lado do corpo quando dormia. O casaco, sempre dobrado com cuidado, antes de ser usado de novo no dia seguinte. Um ritual de respeito a si mesmo, mesmo quando ninguém mais lhe oferecia o mesmo. Naquela manhã em que foi detido, ele não esperava justiça, apenas um café quente e uma hora de paz. Mas a reação dos policiais reacendeu uma parte dele que ainda resistia, a parte que sabia quem era, e sabia que não havia lutado tanto para terminar calado em uma cela, tratado como farsante. De volta à base, depois da verificação dos arquivos e da confirmação de identidade, Calvin foi chamado para uma sala privada. Lá estavam o capitão Lang, responsável pelo centro médico, e 2 oficiais do departamento de veteranos, todos de pé quando ele entrou. Lang o olhou com respeito, não com pena, com respeito. Sargento Moore, eu li cada linha do seu dossiê e, com toda a sinceridade, nós falhamos com o senhor. O sistema inteiro falhou. Calvin se manteve firme, mas não respondeu. Queremos corrigir isso. O senhor tem direito à moradia assistida, atendimento médico completo e pensão militar retroativa. Mas mais do que isso, queremos escutar o senhor, ouvir sua história. E se o senhor aceitar, incluir seu nome em um novo programa de resgate e reintegração para veteranos em situação de rua. Calvin baixou os olhos, respirou fundo. Não queria caridade, não queria medalhas de volta. Queria apenas não ser ignorado. Queria que ninguém mais tivesse que provar como ele que ainda era um ser humano. Ergueu o olhar e respondeu com voz baixa, porém firme. Se eu puder impedir que mais um irmão de farda termine como eu,
Então estou dentro. Naquele instante, ele não era só um veterano reintegrado, era o símbolo de uma ferida nacional que finalmente começava a ser tratada. Dentro da delegacia do Distrito 12, o ambiente havia mudado. Não de maneira declarada, não em palavras, mas nos olhares, no silêncio mais longo entre um comentário e outro, na forma como os agentes passavam pelos corredores, desviando o olhar quando cruzavam com Reed e Jacobs. Todos sabiam o que havia acontecido, mesmo que a história não tivesse chegado aos jornais nem viralizado nas redes. Não havia manchetes, não havia escândalo público. Mas dentro da corporação, o nome Calvin Moore agora era um lembrete vivo de um erro que ninguém queria repetir. Os 2 policiais foram oficialmente afastados das ruas. A ordem era clara: funções administrativas apenas, sem contato com o público, sem farda, sem arma. A medida, embora não definitiva, era simbólica. Estavam ali, dentro do sistema, mas fora da ação. Reed reagiu como quem recebe uma afronta pessoal. Resmungava pelos cantos, batia portas com mais força que o necessário e murmurava para os colegas que tudo era exagero, que estavam apenas fazendo o trabalho deles. Mas ninguém respondia. Até mesmo os mais próximos preferiam não se envolver. Jacobs, por outro lado, foi tomado por um silêncio diferente. Passava os dias em uma mesa no fundo do setor de arquivos, organizando pastas antigas, preenchendo formulários obsoletos e evitando o próprio reflexo nos vidros. Ele lembrava dos olhos de Calvin. Não os olhos de um sem-teto revoltado, mas os olhos de alguém que já tinha visto o pior da humanidade e, mesmo assim, se mantinha de pé. A imagem dele algemado, dizendo com serenidade que tudo mudaria com uma ligação, não saía da cabeça de Jacobs. No fundo, ele sabia, desde o início, havia algo naquele homem que não combinava com a sujeira da rua, nem com o julgamento apressado que ele e Reed fizeram. O Departamento de Conduta e Ética Interna abriu uma sindicância silenciosa. 2 representantes da corregedoria chegaram à delegacia, não para investigar um crime, mas para entender o que levou 2 policiais a tratarem um veterano de guerra com deboche e desconfiança, mesmo com indícios claros de sua identidade. Foi pedido o acesso aos relatórios da abordagem, aos áudios da viatura e aos depoimentos dos envolvidos. A investigação não buscava culpados com alarde. Buscava entender como a arrogância institucional se tornou padrão. O capitão Thompson, responsável pela delegacia, acompanhava o processo com um misto de vergonha e urgência. Era um homem experiente, respeitado, mas que sabia quando o silêncio de anos finalmente cobrava seu preço. Convocou uma reunião interna com os oficiais da casa, fechou as portas, desligou os telefones e falou com uma voz firme e sem rodeios. Disse que o caso Moore não era apenas sobre uma abordagem mal conduzida. Era um retrato de uma falha mais profunda, a incapacidade de ver a humanidade nas pessoas antes da farda. E se a polícia quisesse continuar existindo com algum respeito, teria que aprender a olhar de novo. Enquanto isso, Jacobs tomou uma decisão. Escreveu uma carta. Não foi um pedido de desculpa genérico. Não. Foi uma tentativa de limpar a própria imagem. Foi um texto sincero, rabiscado, reescrito 3 vezes antes de ficar do jeito certo. Levou até o capitão Thompson e pediu que fosse entregue a Calvin, se fosse apropriado. Na carta, Jacobs escreveu que lamentava profundamente o que havia feito, que não conseguia dormir direito desde aquele dia, que pela primeira vez se deu conta de que estava usando a farda para se proteger do que não queria ver, e que se Calvin permitisse, gostaria de um dia trabalhar em algum programa de escuta, de apoio, de qualquer coisa que evitasse que outros como ele passassem pela mesma humilhação. Thompson leu a carta em silêncio, não disse palavra, apenas assentiu e garantiu que ela seria entregue. Calvin recebeu a carta ainda no centro médico, leu devagar 2 vezes, depois a dobrou com cuidado
e guardou no bolso interno do casaco, no mesmo lugar onde ficavam as lembranças que ele escolhia carregar. Não fez comentário. Apenas olhou pela janela e pensou que, se aquele jovem estava disposto a aprender, então talvez alguma coisa ainda pudesse mudar. Já Reed se recusava a reconhecer qualquer erro. Quando foi chamado para uma entrevista com os avaliadores da corregedoria, sustentou que seguiu o protocolo. Disse que a situação era suspeita, que o uso de vestimenta militar por civis sem identificação era passível de verificação. Repetia os termos técnicos como quem se agarrava a eles para não admitir que havia julgado alguém pela aparência. Mas os investigadores não se impressionaram. Um deles, veterano aposentado, perguntou a Reed se ele sabia como era dormir na rua mesmo depois de ter salvado vidas por seu país. Reed não soube responder. Ao final do processo, Jacobs recebeu recomendação para ser reintegrado ao patrulhamento em estágio supervisionado, com acompanhamento psicológico e participação obrigatória em programas de empatia e abordagem humanizada. Reed foi colocado em licença disciplinar por tempo indeterminado. O sistema não gritou sua culpa, mas também não a esqueceu. Dias depois, o capitão Thompson fixou um quadro de madeira no saguão central da delegacia. Nele, uma única frase gravada em baixo relevo. A dignidade não se mede pela aparência. Se reconhece no silêncio de quem já viu a guerra. Nenhum nome foi citado, mas todos sabiam de quem falava. A justiça feita a Calvin não foi uma vingança. Não veio com gritos, nem com câmeras. Foi lenta, silenciosa e poderosa. Do tipo que transforma por dentro. Do tipo que recoloca as peças no lugar, mesmo quando ninguém está olhando. No quarto simples da ala médica da base militar, o tempo parecia se mover diferente. Não havia barulho de trânsito, nem passos apressados, nem o olhar de julgamento que Calvin havia aprendido a suportar nas ruas. Ali, o silêncio era outro. Era o tipo de silêncio que curava. Havia uma jarra de água limpa na mesa de cabeceira, roupas dobradas com cuidado em uma cadeira e uma pequena planta em um vaso de plástico ao lado da janela. Nada disso era luxo, mas tudo ali tinha o que ele não via há anos. Cuidado. Calvin dormia melhor. Pouco a pouco, as noites deixavam de ser guerra. Ainda acordava suando, vez ou outra, com o coração acelerado, mas não estava mais sozinho quando isso acontecia. A enfermeira Margaret, que o atendia quase todos os dias, já sabia quando o silêncio dele significava dor. Trazia chá quente, sentava por 5 minutos ao lado da cama e dizia com voz baixa que ele podia respirar devagar. E ele respirava. Enquanto isso, do lado de fora daquele quarto, o nome Calvin Moore circulava de sala em sala, gabinete em gabinete, não como uma celebridade, mas como um alerta e também um espelho. Representantes do Departamento de Assuntos de Veteranos, do Alto Comando Militar e de Centros de Reintegração passaram a se reunir em sigilo, revendo protocolos, discutindo lacunas e confrontando a mesma pergunta incômoda. Como um homem condecorado, com histórico exemplar, havia sido esquecido por tantos anos a ponto de ser algemado por usar o próprio casaco. Não houve coletiva de imprensa, nem campanha de marketing, mas houve ação. Foi criado um núcleo emergencial dentro da Divisão de Reintegração Nacional, com foco exclusivo em localizar veteranos desaparecidos do sistema. Não se tratava apenas de burocracia, era pessoal. O nome do projeto foi batizado em silêncio, em uma sala de reuniões, sem fotógrafos. Programa Moore. Em homenagem a quem não pediu homenagem, mas forçou o sistema a enxergar. Calvin soube disso por uma assistente que veio acompanhá-lo em uma das consultas. Ela disse que um grupo de veteranos da base começaria a fazer visitas em abrigos, estações e pontos de rua. Iriam levar documentos, escutar histórias e garantir que ninguém mais caísse no mesmo buraco invisível. Perguntou a ele se gostaria de participar, como conselheiro.
Ele hesitou. Tocou no próprio casaco, ainda com o bordado Seymour no peito. Respirou fundo e respondeu que sim, não por vaidade, mas porque sabia que ainda havia muitos como ele, silenciosos, sentados em bancos de praça, esperando que alguém os reconhecesse sem precisar mostrar uma medalha. Poucos dias depois, o coronel responsável pela base o recebeu em uma sala discreta. Estava com uma pasta preta sobre a mesa, um café forte em uma caneca de aço e um semblante respeitoso. Disse a Calvin que os policiais envolvidos no caso haviam sido avaliados, que medidas internas estavam em andamento e que a carta de desculpas enviada por Jacobs havia sido recebida com respeito. Perguntou se ele queria formalizar uma denúncia, abrir processo, buscar reparação civil. Calvin respondeu, com a voz calma de sempre. Não queria indenização, não queria vingança, queria mudança. Queria que cada policial do país aprendesse a enxergar antes de julgar, que cada agente entendesse que nem todo homem ferido é um problema. Às vezes, é só alguém tentando sobreviver em silêncio. O coronel assentiu. Disse que os treinamentos internos já estavam sendo atualizados, que a frase dita por Calvin durante a conversa, a dignidade não grita, ela se carrega, havia sido transformada em material de formação, que em breve outros nomes como o dele também seriam lembrados. Na base, Calvin passou a andar com mais liberdade. Conversava com jovens soldados, contava histórias de combate, dava conselhos sobre disciplina, postura, respeito. Não falava muito sobre o que sofreu depois da guerra. Preferia deixar que entendessem por entre as entrelinhas. Os que tinham sensibilidade percebiam. Durante as conversas nunca dizia que morou na rua. Nunca dizia que foi algemado. Mas sempre terminava com a mesma frase, olhando nos olhos de quem o ouvia. Se um dia você cruzar com alguém que parece ter perdido tudo, lembre que talvez ele só tenha perdido o olhar de alguém como você. Nas reuniões internas do Exército, era tratado como veterano ativo. Recebeu os benefícios atrasados, um novo documento militar e uma carta assinada pessoalmente por Keller, agradecendo novamente pela vida salva em Kandahar. Mas o que Calvin mais guardou foi outra coisa. Um convite para participar do Conselho Consultivo de Reintegração Nacional. A primeira reunião seria em Washington, dali a 3 meses. Aos poucos, a justiça acontecia, não como vingança, mas como reparação, sem câmeras, sem manchetes, apenas justiça, da forma mais poderosa que existe, em silêncio. Na manhã em que Calvin saiu pela primeira vez como conselheiro do novo programa de apoio a veteranos, o céu estava limpo e o ar tinha aquele cheiro de outono que traz consigo a ideia de recomeço. Ele usava o mesmo casaco militar, agora lavado, costurado e com os botões restaurados, e uma camisa azul clara por baixo, simples, mas bem passada. Caminhava com postura ereta, não por orgulho, mas por hábito. Tantos anos de serviço ensinavam o corpo a não esquecer a dignidade, mesmo quando o mundo tentava tirá-la. O centro de acolhimento ficava num prédio discreto, sem bandeiras na entrada nem placas chamativas. Lá dentro, cadeiras plásticas, café morno e uma mesa de madeira com documentos espalhados. 3 outros veteranos participavam do mesmo programa, cada um com um passado diferente, mas todos com o mesmo olhar de quem já teve tudo, e depois perdeu até o nome. Calvin foi recebido com um aceno tímido por um dos coordenadores civis, que explicou o funcionamento do grupo. Escuta ativa, triagem para encaminhamentos médicos, orientação sobre benefícios e, o mais importante, conversar com aqueles que ainda estavam nas ruas e não confiavam em ninguém. Disseram que era esse o principal motivo de ter chamado Calvin, porque alguém que viveu na pele é mais ouvido do que alguém com crachá. A primeira abordagem aconteceu perto de uma estação de metrô. Um homem de barba grande, olhos fundos e mãos trêmulas, se aquecia num cobertor encardido encostado numa pilastra. Quando Calvin se aproximou,
O homem franziu a testa. Não gostava de assistente social. Já tinha sido tratado como lixo por muita gente bem-intencionada. Mas Calvin não se apresentou como funcionário, não trouxe papel, nem discurso. Sentou-se ao lado do homem com calma. Também já dormi em calçada, disse, e fiquei um bom tempo achando que isso era o final. O homem o olhou de lado, desconfiado. Depois notou o casaco. Os olhos se fixaram no nome bordado. Ficaram ali, imóveis, por uns segundos, até que a pergunta veio. Era seu mesmo esse casaco? Calvin olhou para frente, sem desviar o olhar da rua. É, quase me prenderam por causa dele. Achavam que eu não podia ter algo assim. O silêncio que se seguiu foi mais honesto que qualquer palestra. Era o tipo de conversa entre iguais, entre sobreviventes. Na semana seguinte, o centro recebeu mais 5 veteranos. 2 deles disseram que só foram até lá porque ouviram falar de um cara de casaco verde que sentava e escutava sem tentar salvar ninguém à força. Aos poucos, Calvin foi se tornando referência sem querer ser. Não dava conselhos prontos, não prometia milagre. Dizia apenas o que viveu e mostrava com a própria presença que havia caminho possível depois da queda. Nem sempre fácil, nem sempre rápido, mas havia. Com o tempo, foi convidado a participar de rodas de conversa dentro de abrigos. Levava chá, às vezes café, e sentava com os homens em volta de uma mesa de plástico, ouvindo histórias de batalhas que não estavam nos livros. Batalhas contra o frio, contra a fome, contra a própria mente. Num desses encontros, um jovem chamado Travis perguntou a Calvin por que ele voltou, por que não ficou escondido, como tantos outros. Calvin pensou por um instante antes de responder. Porque um dia eu fiz uma ligação e alguém atendeu. E quando isso acontece, você não pode mais se calar, porque tem gente lá fora esperando ser ouvida também. O rapaz assentiu, enxugando o nariz. Tinha servido no Afeganistão também. Perdeu um irmão em uma explosão. Nunca mais foi o mesmo. Estava há 2 anos sem contato com a família. Naquela noite, dormiu no abrigo pela primeira vez em meses e no dia seguinte aceitou ajuda para iniciar o processo de reintegração. Calvin viu isso acontecer com mais alguns. Não com todos. Alguns resistiam. Outros sumiam. Mas ele já não esperava salvar o mundo. Só queria ser o tipo de presença que ele mesmo precisava ter encontrado quando estava no fundo. No 3º mês, foi convidado para visitar a Academia de Formação de Policiais da região. Um novo módulo havia sido criado. Abordagem humanizada com veteranos em situação de vulnerabilidade. O diretor da escola pediu que ele compartilhasse sua experiência. Não como vítima, mas como educador. Na sala cheia de jovens fardados, Calvin caminhou até o centro, tirou o casaco, colocou sobre a cadeira e ficou em silêncio por quase 1 minuto. Depois disse, esse casaco aqui me deu orgulho, me deu respeito. Mas um dia ele quase me levou para a cadeia, porque alguém achou que um homem como eu não podia ter algo assim. A sala estava muda. Eu não estou aqui para pedir desculpas, nem para dizer que todo policial é inimigo. Eu só estou aqui para pedir que vocês aprendam a olhar mais fundo. Às vezes, a gente carrega um pedaço da guerra no olhar, e o que parece desordem é só cansaço. O que parece ameaça é só alguém que quer ser visto. Ao fim da fala, um dos recrutas se levantou e agradeceu em voz alta. Disse que jamais esqueceria aquelas palavras. Outros o seguiram com palmas tímidas, que logo se tornaram firmes. Não era homenagem, era reconhecimento. Calvin saiu dali sem alarde, como sempre, mas algo dentro dele estava mais leve. Como se, enfim, as cicatrizes começassem a ter função. Como se a dor tivesse encontrado um caminho para virar ponte. No caminho de volta para casa, caminhando pela calçada com o casaco fechado até o pescoço, ele parou por um instante, olhou para o céu limpo e pensou que talvez o uniforme nunca tenha sido a parte mais importante. Talvez fosse quem ele escolhia ser depois dele.
Na primeira sexta-feira de dezembro, a base militar em Colorado Springs amanheceu coberta por uma névoa fina. O frio cortava pelas frestas das janelas e deixava o chão úmido, mas dentro do pequeno centro de reintegração, o clima era outro. A sala principal estava cheia. Não havia bandeiras ou faixas, nem repórteres ou fotógrafos. Mas cada rosto ali carregava um silêncio atento, como quem sabe que algo importante está para acontecer. Calvin chegou cedo, como sempre fazia. Cumprimentou os funcionários pelo nome, trocou 2 ou 3 palavras com os veteranos do dia e deixou seu casaco sobre o encosto da cadeira, pendurado com cuidado. No bolso, levava um pequeno caderno onde anotava os nomes e histórias de cada homem com quem conversava. Nunca deixava passar. Dizia que lembrar o nome de alguém era o primeiro sinal de que ele existia. Ele não sabia exatamente o motivo do convite. Disseram que haveria uma pequena reunião com representantes do alto comando. Talvez uma conversa sobre melhorias no programa, talvez só uma cerimônia interna. Calvin não se importava com os detalhes. Tinha aprendido a não criar expectativas com as instituições, apenas fazer o melhor no espaço que tinha. Quando a sala já estava composta, um coronel entrou. Era o mesmo homem que havia coordenado o início do programa Moore. Tinha postura firme, mas olhos gentis. Trazia consigo uma pequena caixa de madeira escura e uma folha dobrada. Pediu licença, colocou a caixa sobre a mesa e olhou para Calvin. Sr. Moore, pedi que todos estivessem aqui hoje porque há algo que precisa ser feito. Algo que foi esquecido por tempo demais. Calvin ajeitou a postura confuso. Não estava acostumado a ser chamado para o centro de uma sala, muito menos para ser o centro de alguma coisa. O coronel continuou. Há exatos 10 anos, durante a Operação Sentry Shield, o senhor executou uma ação que salvou 9 vidas, inclusive a do então coronel David Keller. A recomendação para condecoração foi aprovada, mas por motivos burocráticos, nunca chegou até o senhor. Calvin olhou para a caixa sobre a mesa. Seu rosto não demonstrou surpresa, mas seus olhos baixaram por um segundo. Aquele momento tinha o peso de uma década de silêncio. Hoje, Sr. Moore, corrigimos esse erro. O coronel abriu a caixa e retirou uma medalha cuidadosamente posicionada em um suporte de veludo. Era uma estrela de bronze, a mesma que já aparecia no papel, mas que ele nunca havia tocado com as próprias mãos. Sem discurso ensaiado, o Seaton, coronel apenas estendeu a medalha. Em nome do Exército dos Estados Unidos e com profundo respeito, obrigado pelo seu serviço e por sua paciência com um país que demora a reconhecer seus heróis. Calvin se levantou, caminhou até a frente da sala com passos lentos. Não havia música, não havia flashes, apenas silêncio. Ele segurou a medalha com as 2 mãos, observou-a por alguns segundos e assentiu com a cabeça. Obrigado, senhor. Mas, se me permite, quero deixar essa medalha aqui, no centro. O coronel franziu a testa, curioso. Por que isso, sargento? Porque ela não representa só o que eu fiz, representa todo mundo que passou por isso e não teve nem chance de pedir ajuda. Eu só consegui fazer uma ligação. Muitos nem isso conseguem. Quero que, quando alguém novo entrar aqui, veja essa medalha e saiba que a história dele também pode continuar. A sala ficou em silêncio absoluto. Não era uma fala de efeito. Era a verdade de alguém que havia carregado o peso da invisibilidade por anos e agora transformava o reconhecimento em ponte para os outros. A medalha ficou no centro da sala, protegida por uma redoma de vidro com uma pequena placa. Ao lado, doada por quem não queria aplausos, mas mudança. Depois da cerimônia, Calvin foi cumprimentado por dezenas de veteranos. Muitos que não tinham coragem de contar suas próprias histórias, mas que encontraram nas palavras dele uma autorização silenciosa para não se envergonhar. Um deles, um homem chamado Hector, veterano do Golfo, disse baixinho: "Eu achei que estava morto por dentro, mas depois que te vi falando com o Travis naquela noite,
Eu fui dormir pela primeira vez num lugar quente. Calvin não respondeu. Apenas tocou no ombro dele com firmeza. Aquilo bastava. Com o tempo, seu nome começou a circular em outros centros, outras cidades. Não como celebridade, mas como referência, convidado para dar palestras, participar de rodas de conversa, integrar grupos de revisão de conduta policial. Ele aceitava alguns, recusava outros. Não queria virar símbolo. Queria continuar sendo útil. Essa era sua forma de seguir em frente. Certa tarde, quando voltava para casa, parou numa lanchonete de beira de estrada. Entrou, pediu um café e se sentou perto da janela. Um atendente jovem veio servir. Olhou para ele com curiosidade, depois para o casaco. O senhor serviu? Calvin sorriu com um canto da boca. Servi, sim. O jovem fez um gesto de respeito, recuando ligeiramente. Obrigado por isso. Calvin assentiu e ficou ali, tomando o café devagar, olhando o movimento da rua do lado de dentro. Um gesto simples, mas que um dia foi negado a ele. Na saída, deixou uma nota de $20 sob a xícara, com um bilhete escrito à mão. Nunca julgue quem usa um casaco gasto. Ele pode carregar mais história do que você imagina. Era uma manhã fria de janeiro quando Calvin desceu do ônibus na mesma esquina de sempre. A calçada da 8ª Avenida parecia menor do que ele lembrava. Os prédios estavam iguais. Os sons do trânsito ainda ecoavam no fundo, e a cafeteria na esquina mantinha o letreiro aceso como se o tempo nunca tivesse passado. Mas ele sabia. Muita coisa havia mudado desde aquela última vez. O casaco verde-oliva ainda o acompanhava. Agora limpo, restaurado, com as costuras reforçadas e o bordado Seymour brilhando discretamente no peito. Era o mesmo de antes, mas carregava uma nova camada de significado. Não era mais apenas símbolo de sobrevivência, era prova de que ele ainda estava aqui. Calvin empurrou a porta da cafeteria com cuidado. O sininho acima dela soou como antes, e o cheiro de café fresco o envolveu com uma força quase nostálgica. Era o mesmo cheiro daquele dia em que fora abordado injustamente. Mas agora, ele não era mais o mesmo homem que saíra algemado dali. O lugar estava levemente mais movimentado. Pessoas sentadas em mesas, concentradas em telas, copos nas mãos, fones nos ouvidos. Ninguém o notou de imediato. Ele caminhou até o balcão com passos firmes, tirou a carteira e pediu. Um café pequeno, por favor. Sem açúcar. O atendente, um jovem novo, pegou o copo de papel, serviu a bebida e, quando olhou para Calvin, pareceu hesitar por um segundo. Seus olhos passaram pelo casaco, pelo rosto, e então ele perguntou com voz baixa. O senhor já veio aqui antes, não? Calvin sorriu. Já. Uma vez não fui bem tratado. O jovem mordeu o lábio inferior sem saber o que dizer. Apenas ofereceu o café com um gesto respeitoso e não cobrou. É por conta da casa. Calvin agradeceu com um aceno e se dirigiu para o canto da cafeteria, para a mesma mesa onde costumava sentar. Estava vaga, como se estivesse esperando por ele. Sentou-se com calma, colocou o copo sobre a mesa e observou a rua pela janela. O fluxo de pessoas, os carros, a pressa. Era tudo igual, mas ele sentia diferente. Pela primeira vez, não carregava o peso da invisibilidade. Ele não precisava mais provar nada para ninguém. Do outro lado do balcão, o gerente do local o viu. Congelou por um instante. Reconheceu de imediato. O homem que, meses atrás, havia sido retirado dali como um criminoso por usar o próprio casaco. Engoliu seco. Respirou fundo. Saiu de trás do balcão e caminhou até ele. Parou diante da mesa. Calvin ergueu os olhos, reconheceu o rosto. O tempo tinha passado, mas o olhar era o mesmo. Senhor Moore, certo? Sim. O gerente se mexeu sem saber bem o que dizer. As palavras pareciam maiores que a boca. Eu me lembro daquele dia. Eu estava aqui. Eu não fiz nada. E isso me persegue desde então. Calvin não respondeu de imediato.
Pegou o copo, tomou um gole de café, esperou. Depois disse: eu também me lembro. Lembro que ninguém disse nada, nem você. Mas eu também sei que o medo às vezes paralisa e que o silêncio cobra caro. O gerente olhou ao redor, como se buscasse apoio nas paredes. O senhor me perdoa? Calvin o encarou. Havia ali, naquele pedido, algo que ele não ouvia com frequência. Não era apenas culpa, era desejo sincero de reparar. Ele assentiu com um leve gesto de cabeça. Eu não guardei raiva, guardei memória. E usei ela para construir outra coisa. Isso sim, ninguém pode tirar da gente. O gerente respirou aliviado. Parecia mais leve. Pediu licença e voltou ao balcão. Não havia plateia, nenhum aplauso, nenhum registro. Mas naquele pequeno gesto havia mais significado do que 1000 pedidos públicos. Calvin terminou o café devagar. Observou o movimento por alguns minutos. O mundo andava. E ele também. Na saída, passou pelo balcão, deixou uma nota de 20 dobrada ao lado da xícara vazia e disse ao atendente: pode usar isso para pagar o próximo veterano que entrar aqui e diga que foi alguém que entende. O jovem sorriu. Era novo demais para entender o peso exato daquelas palavras, mas sentiu que devia guardá-las. Calvin saiu da cafeteria e caminhou até o ponto de ônibus. Esperaria pouco, mas o tempo já não o incomodava. Sentou-se no banco de metal, ajeitou o casaco e olhou o céu. Respirou fundo. Pensou em tudo o que viveu, em tudo o que perdeu e no que reconstruiu com silêncio, paciência e coragem. Ele nunca buscou vingança, nunca quis ser notícia. Queria apenas ser reconhecido como homem, como cidadão, como alguém que serviu e caiu, mas se levantou. E naquele instante, sentado sozinho na calçada fria, ele soube que tinha conseguido. Os meses passaram como passa o vento frio de março, discretos, consistentes, mudando tudo sem fazer alarde. Calvin continuava sua rotina, simples entre o centro de reintegração, as visitas aos abrigos e sua pequena casa nos arredores de Colorado Springs. O casaco verde, símbolo de tudo o que ele viveu, agora pendia no hall de entrada, respeitado como parte da casa, mas já não grudado ao corpo como antes. Ele não precisava mais provar nada. No centro, as cadeiras começaram a se encher mais rápido. Veteranos que antes desconfiavam de qualquer ajuda passaram a aparecer com mais frequência. Alguns vinham apenas pelo café, outros por curiosidade, mas a maioria vinha porque alguém lhes disse que ali havia um homem que sabia escutar de verdade. Não havia cartazes com sua foto, nem folders com sua história. Mas em cada canto do centro, em cada conversa sussurrada entre um acolhido e outro, o nome dele circulava como uma espécie de segredo compartilhado. O Moore. Diziam que ele não fazia perguntas que machucavam, que ele ouvia até o fim, e que, quando falava, não usava frases prontas. Falava com verdade. Os atendentes do programa começaram a notar algo curioso. Quando Calvin estava presente, a tensão nos ambientes diminuía. Mesmo os mais fechados se acalmavam. Não era carisma, era presença. Ele não precisava comandar para liderar. E isso era mais poderoso do que qualquer farda. Em uma manhã nublada, um jovem chamado Miguel apareceu pela primeira vez no centro. Era calado, olhar desconfiado, com o corpo sempre curvado, como quem carrega o mundo nos ombros. Tinha servido por pouco tempo, mas o que viu e viveu fora suficiente para quebrá-lo por dentro. Passou 2 anos nas ruas. Não falava com ninguém. No primeiro encontro com Calvin, ficou em silêncio. Nos 10 minutos seguintes, também. No segundo, dia, apenas respondeu com sim e não. Foi no 8º dia que do nada começou a falar. Contou tudo de uma vez, como quem precisava vomitar a dor. Ao fim, com os olhos vermelhos, perguntou: por que o senhor escuta? Sem me interromper, sem tentar consertar. Calvin demorou a responder: porque quando eu precisei, ninguém escutou. E sobreviver só fez sentido quando eu entendi que podia ser o ouvido que faltou para mim.
Miguel passou a frequentar o centro. Um mês depois, se ofereceu para ser voluntário na organização dos arquivos. 2 meses depois, se candidatou para uma vaga no programa oficial. Hoje, ajuda outros que chegam calados como ele. O efeito Calvin não se limitava aos centros de apoio. Na delegacia do Distrito 12, onde tudo havia começado, o nome dele foi incorporado a um protocolo interno. Um pequeno manual distribuído aos novatos trazia um capítulo chamado Caso Moore, com orientações claras sobre como abordar indivíduos em situação de rua, principalmente aqueles com indícios de histórico militar. O conteúdo era discreto, técnico, mas carregava a essência do que aconteceu. Respeitar antes de suspeitar, escutar antes de interrogar. Jacobs, o jovem policial, foi reintegrado com restrições. Participava ativamente das formações internas e, por iniciativa própria, passou a dar aulas sobre abordagem humanizada. Em uma dessas aulas, contou a história de Calvin para os recrutas. Eu algemei um homem que salvou mais vidas do que eu posso contar. E mesmo assim, ele não me tratou como inimigo. Ele me ensinou com o silêncio. Alguns riram desconfortáveis. Outros se emocionaram. Mas ninguém saiu dali indiferente. Enquanto isso, Calvin recusava convites para dar entrevistas. 2 produtoras procuraram o centro pedindo autorização para fazer um documentário sobre ele. Ele recusou ambas. Disse que sua história não era entretenimento. Disse que não queria ser lembrado como exceção, mas como sinal de que há muitos como ele por aí. Invisíveis, mas reais. No fim do dia, o que mais importava para ele era simples: continuar presente, levar café, lembrar nomes, reforçar que a dignidade de um homem não pode ser medida pelo lugar onde ele dorme, mas pela forma como ele continua tentando viver. Numa tarde chuvosa, Margaret, a enfermeira que o atendeu nos primeiros dias de internação, apareceu de surpresa no centro. Levava um envelope nas mãos. Lá dentro, uma carta. Era do general Keller, escrita à mão. Calvin, hoje cedo, ao revisar relatórios do programa, vi que mais de 200 veteranos foram localizados e reencaminhados para tratamento por meio do projeto que você ajudou a formar. Muitos deles disseram a mesma coisa. Fui ouvido pela primeira vez em anos. Você não é só parte dessa história. Você é o motivo dela ter começado. Com respeito eterno, Keller. Calvin leu em silêncio. Não disse nada. Apenas dobrou a carta com cuidado e guardou no caderno onde anotava as histórias dos outros. Aquela, ele sabia, era apenas mais uma página no caderno invisível que ele vinha escrevendo sem precisar publicar. Seu legado não seria visto em prêmios nem em manchetes, mas estaria presente em cada homem que voltou a dormir sob um teto, em cada recruta que pensasse 2 vezes antes de sacar algemas, em cada atendente que, diante de um olhar perdido, dissesse: senta aqui, me conta seu nome. Um legado que não se grita, que não se aplaude, um legado que se sente. Era início de primavera quando Calvin sentou-se no banco de madeira do pequeno jardim nos fundos da casa onde agora vivia. As flores ainda não haviam desabrochado por completo, mas o verde começava a vencer o frio. O som dos pássaros era suave, e a luz do sol tocava seu rosto com delicadeza. Ali, no silêncio daquele quintal simples, ele sentia que, enfim, podia respirar sem o peso do passado pressionando os pulmões. O casaco verde-oliva estava pendurado dentro de casa, dobrado com cuidado em um suporte de parede que ele mesmo instalou. Não precisava mais usá-lo todos os dias. Já não era escudo, nem prova. Agora era memória. E lembrança, quando respeitada, não dói, ensina. Desde a última visita à cafeteria, onde tudo começou, Calvin continuava sua rotina com tranquilidade. Seguia no centro de acolhimento, mas agora como mentor de novos conselheiros. Passava mais tempo treinando pessoas do que atendendo diretamente.
não por cansaço, mas porque entendeu que sua história precisava gerar continuidade. Isso se fazia multiplicando escuta, não centralizando aplausos. Certa tarde, um grupo de novos voluntários perguntou a ele o que mais desejava, agora que sua vida estava em paz. Pensaram que ouviriam uma resposta simples. Uma viagem, talvez. Ou reencontrar a família. Mas ele demorou a responder. Cruzou os braços sobre o peito, olhou para o chão de terra batida do jardim e disse: que ninguém precise viver o que eu vivi para ser tratado como humano. O silêncio tomou conta da sala. Era isso, era só isso, mas era tudo. Algumas semanas depois, Calvin recebeu uma carta do próprio gabinete do Exército. Um convite formal para participar de um painel nacional sobre políticas públicas para veteranos, em situação de rua. Ele sorriu ao ler. Não era do tipo que gostava de holofotes, mas respondeu com um sim. Alguém tem que estar lá e dizer a verdade sem florear, disse ao coordenador do centro. E se eu puder ser essa voz, então ainda tenho trabalho a fazer. Foi até Washington, em silêncio, acompanhado por um oficial de transporte. A reunião aconteceu em uma sala oval simples, com representantes civis e militares, legisladores e gestores. Quando chegou sua vez de falar, não usou slides, nem discursos decorados. Disse apenas o que viveu. E como uma simples ligação, feita de uma sala fria, com algemas no pulso, mudou não só o destino dele, mas de centenas de outros esquecidos. Não pediu mais verba, pediu mais humanidade. Foi ouvido e voltou para casa no dia seguinte, como sempre. Discreto, em paz. Nos últimos dias de abril, Calvin passou a acordar mais cedo. Ia ao mercado, comprar pão fresco, cumprimentava os vizinhos pelo nome, varria a calçada da frente e, às vezes, ajudava o idoso da casa ao lado com os sacos de lixo. Nada grandioso, apenas vida. E para alguém como ele, viver com calma era a maior conquista. Em uma tarde comum, ao passar por um ponto de ônibus, viu um homem sentado no chão, com um cobertor sobre os ombros e um olhar vazio. Era um rosto novo, alguém que ainda estava preso no silêncio do abandono. Calvin se aproximou, se agachou ao lado e perguntou: "Já tomou café hoje?" O homem negou com a cabeça. Calvin tirou uma garrafinha térmica da mochila e serviu num copo descartável. Sentou-se ao lado e ficou ali. Sem perguntas, apenas presença, porque ele sabia como aquilo começava. Sabia que antes de tirar alguém da rua, é preciso tirar a rua de dentro dele. E isso só se faz com tempo, com respeito, com escuta. De volta à casa, antes de dormir, Calvin sentou-se na varanda. Observou o céu, agora limpo. Respirou fundo e pensou em tudo o que havia vivido, da guerra ao abandono, da calçada à cafeteria, da humilhação à justiça. E agora, o silêncio. Que o envolvia era outro. Não era o silêncio do esquecimento, era o silêncio da paz merecida. Ele fechou os olhos e por um segundo ouviu vozes antigas, gritos de combate, estalos de tiro, chamados por rádio. Mas dessa vez, eles não o assustaram, apenas passaram, como quem se despede. Na manhã seguinte foi ao centro como sempre. Cumprimentou os colegas, organizou os nomes das triagens do dia e tomou seu café, sentado no mesmo canto de sempre. Mas havia algo diferente no ar. Todos sabiam. Aquela história estava chegando ao fim, mas não era um fim triste. Era um encerramento digno. Calvin não precisava mais estar ali todos os dias. Ele havia deixado sua marca. E agora, outros sabiam como continuar. Antes de sair, deixou um envelope na recepção, endereçado aos futuros conselheiros. Dentro havia uma única folha, com uma frase escrita à mão. Se você ouvir com o coração, eles vão saber que podem voltar para casa. E assinava apenas com Moore. O tempo passou, e Calvin seguiu sua vida, agora anônima outra vez.
Mas seu nome ainda ecoava nos corredores dos centros, nas delegacias reformuladas, nas academias de policiais e principalmente nos cafés quentes servidos com respeito. Ele não virou manchete. Não deu entrevista, mas transformou o mundo de quem mais precisava. E talvez, no fundo, essa seja a verdadeira definição de herói. Essa é a história de Calvin Moore. Um homem esquecido pelas ruas, julgado por um uniforme, mas lembrado como símbolo de humanidade, dignidade e transformação. Agora eu te pergunto, você já julgou alguém pela aparência, sem imaginar o que ele poderia estar carregando por dentro? Comente aqui embaixo. E se essa história tocou você, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias emocionantes e inesquecíveis. Até a próxima.